Oi, boa noite. Então, vamos ver. Hoje o nosso assunto é autoconhecimento. Vamos ver até que ponto a gente consegue esclarecer um pouquinho sobre isso. Deixa eu cumprimentar quem está entrando. Oi, Cleide, querida, tudo bem? Vamos vendo as pessoas que estão entrando e ao mesmo tempo vamos conectando com o que a gente já estudou nas outras semanas, né? Vamos pensando e vamos refletindo, a gente vem falando de mente, de consciência, de pensamento, de jeito de pensar. E eu tô com a sensação de que a palavra autoconhecimento acho que é a palavra mais falada nos últimos tempos, né? Não só nesses tempos, mas meu Deus, a gente escuta essa palavra para todo lado. E daqui a pouco a gente vai estar até meio farto, né? De falar, eu tô vendo a Bia aí, psicóloga, eu falei, coitada, ela também já deve estar meio farta de tanto que a gente está escutando falar de autoconhecimento, né? E eu acho que às vezes as pessoas ficam perguntando, para que autoconhecimento? A troco do que autoconhecimento? Com que tanta finalidade que a gente fala? Porque temos, não é, Bia, a falsa sensação de que nos conhecemos e que nos conhecemos muito bem, inclusive, né? Vocês estão me ouvindo bem? Que hoje eu tô sem o fonezinho, né? Que o Fê falou para colocar. Hoje eu tô sem o fonezinho. Vocês me dizem se estão me ouvindo bem, tá? Então, a palavra, a palavra autoconhecimento, a gente tá quase banalizando, né? Então, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre isso. Com certeza, aliás, Bia, quando a gente se autoconhece, eu vou tentar ler, porque eu também estou sozinha aqui, eu vou tentar ler os comentários, tá? Para a gente ir conversando um pouco. Na realidade, eu entendo que a busca de autoconhecimento você faz ela quando você realiza e consegue realmente alcançar o seu si, você se encontrou no caminho. Então, aí você vai buscar a sua força de potencial infinita e aí o mundo que te segure. Né? Aí dificilmente você vai ter conflitos tão grandes que vão fazer com que você tenha que retornar lá no começo do processo. Porque autoconhecimento é uma coisa contínua, não é, Bia? Autoconhecimento é uma coisa contínua, é um exercício de superação e de busca de si mesmo. Mas como todos nós fomos criados para muito evoluir, então entendo eu que o caminho do autoconhecimento, ele é... Quando a estrada vai ficando mais larga, ele vai ficando mais fácil, né? Então, o porquê da pergunta de hoje? Por que é autoconhecimento para quê? Eu acho que essa pergunta a gente tem, que legal, Bia. A gente tem esse feito, né? Qual é a grande finalidade de se autoconhecer? Essa conclusão que eu cheguei aqui, ela é uma conclusão, vamos dizer que minha, tá? É a minha forma de ver. Dificilmente eu coloco para vocês a minha forma de ver, porque eu acho que a gente tem substância naquilo que a gente estuda. Mas é difícil não passar pelo nosso conceito, né? É difícil não passar pelos nossos olhos. É difícil não ter, assim, um pouco da minha palavra nisso. Acho que de qualquer pessoa que se ponha a falar, né? Então, hoje, a primeira coisa que eu queria dizer, autoconhecimento, para quê? Eu vou ler uma frase de um profeta muito conhecido chamado Rumi, do sufismo, vocês devem conhecê-lo, porque a gente vê frase deles aos montes aí na internet, né? E eu selecionei uma que eu considero uma das mais impactantes, pelo menos para mim. Por que permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? Quando eu li, a primeira vez que eu li esta frase, eu falei, meu Deus do céu, que porta que está aberta e que prisão é essa? Aí eu consegui entender, né? Entendi que a porta aberta é o universo de possibilidades, que a gente até viu ontem bastante na live da constelação sistêmica, né? Oi, amor. Oi, Elaine. Difícil não cumprimentar as pessoas, né? A gente vê as queridas, difícil não cumprimentar. Mas é legal, live serve para isso também, tá, gente? Porque senão era uma aula, tava no YouTube, se eu não pudesse falar com ninguém, você concorda? Tava no YouTube, eu ia lá na lousa, fazia os cartazes, aí ok. Então eu falo com as pessoas que estão aí, sim. Vamos lá, por isso que é uma live, acho que a finalidade da live é meio essa também, a gente poder interagir, né? Então vamos lá na frase de Rumi. Por que permanece dentro da prisão quando a porta está totalmente aberta? Então, entenda que a porta aberta é o universo de possibilidades e a prisão é tudo aquilo que a gente cria que nos aprisiona, né? É tudo aquilo que ilusoriamente nós temos como limitadores. Então, eu chamo isso de prisão. Quando você acha que até aqui você foi, daqui você não consegue ir mais para frente, seja o que for, né? Então, eu chamo isso de uma prisão de potenciais, né? Então, esta é a minha primeira fase.
Então, para mim, Bia, que fique claro, tá? Eu não li isso em lugar nenhum, mas para mim, Bia, a resposta do para que o autoconhecimento é para que você consiga desenvolver em você aquilo que eu chamo de auto-amor. Se não fosse tão difícil, Jesus não tinha dito para você assim, ó, você ama o próximo como a si mesmo. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Se fosse tão fácil a gente se amar, ninguém tinha problema, porque a gente sublimava tudo, entendia que tudo era paciência, que tudo era perdão, que tudo era fácil, né? Então, se fosse tão fácil a gente se autoconhecer ou se autoamar, não precisava nem de psicólogo no mundo, né? Então, como não é, a gente está aqui tentando, de alguma forma, falar alguma coisa que acrescente. Então, no meu estudo que eu separei de hoje, é a pena que eu fico com o computador reflete no olho, né? Mas tudo bem. Eu começo assim, a minha teoria. Então, você tem que buscar o autoconhecimento para você aprender a se amar. E a partir do momento que você amar, você começa a desenvolver o quê? Na realidade, o nível real de importância que você mesmo tem na sua relação com você mesmo. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando de autoestima, eu estou falando de bem-estar, eu estou falando de não comparação, eu estou falando de posicionamento dentro de um relacionamento. Esse assunto é o assunto que mais me pedem para falar. Então, eu quis falar disso hoje por conta disto. A minha relação com o outro e a minha relação comigo mesmo. Então, na minha cabeça, na cabeça da Bia, o autoconhecimento serve para que eu possa desenvolver este autoamor com qualidade, para gerar para mim qualidade de vida, tanto comigo mesma quanto para o outro. Então, dentro do meu raciocínio, aqui eu vou ler do meu raciocínio, tá? Dentro do meu raciocínio, é eu entender qual é o tamanho da minha importância, da relação, da importância da relação que eu tenho com o mundo. E no mundo estou eu e estão os outros, tá? Então, quando eu falo mundo, é todo mundo, eu e os outros. Então, vamos lá. Amar-se não significa trabalhar por privilégios e vantagens pessoais, que a gente um pouco confunde isto, né? O autoamor é eu ter, então, eu tenho tudo de bom, eu tenho tudo de melhor, e os fins justificam os meios. Não. Autoamor é uma relação de equilíbrio com você mesmo. Uma relação de equilíbrio de valores com você mesmo. E aí nós vamos lendo e vamos entendendo o que isso quer dizer. Então vamos lá. O modo como convivemos conosco mesmo é o ponto de estudo de hoje. Para a gente entender para que autoconhecimento, qual é a finalidade dele, né? Então vamos lá. Eu levantei 3 tópicos para a gente tentar raciocinar juntos, tá? De vez em quando eu arrasto aqui para ver se alguém falou alguma coisa. Vamos lá. Vamos ler de novo. Amar-se não significa trabalhar por privilégios e vantagens pessoais, mas o modo como convivemos conosco. Resume-se basicamente em 3 tópicos que eu levantei. A forma como tratamos a nós próprios é o primeiro tópico do meu resumo. Então, de que forma eu lido comigo? De que forma eu me questiono? De que forma eu me conheço? De que forma eu me apresento para o outro? É a forma como eu lido comigo. Que valores eu tenho, como me posiciono numa relação, como eu me posiciono dentro de uma empresa, começa a partir do momento de como eu me posiciono perante mim mesma. Então, isso é um ponto importantíssimo da gente parar e analisar. Que tamanho de valor eu estou dando para mim? Mas o valor que eu estou dando para mim, a minha autoestima, ela pode estar embasada numa série de situações que nós vamos relacionar mais embaixo. Sendo que a autoestima, tá aí a Bia que não me deixa mentir, é uma coisa que vem sendo criada desde a infância. Então, o encontro com os outros, o conflito com os outros, situações de pais e mães, situações de relacionamentos, tudo isso vai ajudando na construção da nossa autoestima. Mas não é só isso, é um todo, mas principalmente como eu lido comigo mesma. Porque uma coisa é eu ver os problemas do mundo, né? Eu sair culpando todo mundo de tudo que está acontecendo. Outra coisa é como eu me relaciono com isto. Mas para eu entender como é que eu me relaciono com o meu marido, em primeiro lugar eu tenho que entender como é que eu me relaciono comigo. Porque ele é uma segunda pessoa. A primeira pessoa sou eu comigo. A segunda sou eu com ele, né? Então, a forma como tratamos a nós próprios. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a relação que nós estabelecemos com o nosso mundo íntimo. Então, aí eu já vou começar a falar de culpas, de medos, de tudo aquilo que nós vamos desenvolvendo, né? E o respeito que nós exercemos àquilo que sentimos. Então, 3 pontos eu levantei. A forma como tratamos a nós próprios, a relação que estabelecemos com o nosso mundo íntimo e o respeito que exercemos àquilo que sentimos.
Nós temos como hábito utilizar alguns tipos de frases no nosso cotidiano, né? Como, por exemplo, assim, nada do que eu faço dá certo, hoje não era meu dia, não adianta eu querer me enfiar em outra relação porque eu não vou conseguir, sabe? Isso aqui não é pra mim. Esse tipo de frase que a gente vai, com certeza, repetindo normalmente na vida, vão apresentando para nós que tipo de relação que eu tenho comigo mesma. Por que eu tenho uma relação depreciativa comigo mesma? Hoje eu tenho a ajuda da Bia e ela vai me ajudando, tá, Bia? Por que eu desenvolvo uma relação depreciativa comigo mesmo? Muito provavelmente porque os meus parâmetros de bom e ruim estão distorcidos. Então, muito provavelmente, eu estou mirando no alheio a minha forma de me relacionar comigo mesma. E este é o ponto base da dificuldade se eu não trabalho o autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, como eu vou me amar. Se eu não sei quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos, mesmo os fracos eu tenho que aceitar e trabalhar por eles. Mas se eu não os conheço, como eu vou desenvolver uma relação em paz comigo mesma? É muito difícil, né? Então, por isso a necessidade da gente ir buscando isto cada vez mais. Então, vamos lá, vamos continuando. O amor a si não se confunde com o egoísmo, muito pelo contrário, passa passos largos disto, né? O amor a si não se confunde com o egoísmo, porque quem tem atitude amorosa consigo mesmo está centrado no seu self, naquilo que eu chamo como self, vocês entendem, no seu self, no seu eu superior e não no seu ego. O ego é apenas um agente da nossa consciência, enquanto encarnados, enquanto vivos. Ele é o diretor da nossa consciência. Sem ele, nós não somos ninguém perante nós mesmos, né? Sem saber quem somos. Mas, em contrapartida, ele também é um corpo a ser desenvolvido. Nós também não podemos viver com ele como se ele fosse o ponto altíssimo de tudo, né? Como a Bia disse, nós vamos criando crenças limitantes. E o que é pior, nós vamos criando crenças limitantes para nós mesmos e em relação aos outros. Então, por exemplo, eu entendo que quando nós temos relações com pessoas que nos parecem, de alguma forma, ter mais vantagens do que nós, ou ter desenvolvido um potencial maior do que nós. Ontem eu estava pensando sobre isso, resultados. Quando a nossa busca é por resultados, nós já saímos na busca errada. Quando nós temos um desejo de andar para frente na vida, eu quero sair daqui, eu quero chegar aqui, eu não posso mirar em primeiro lugar aqui. Eu tenho que mirar em primeiro lugar o quê? Como eu vou fazer para andar, para dar o primeiro passo. Porque se eu quiser daqui mirar lá, lembra daquela frase da outra semana? Não intenteis o voo quando sequer ainda não aprendeu a marcha. Então, isso é o quê? Isso, na minha opinião, é o corpo de ansiedade que nós temos. Eu saio daqui e eu já quero estar aqui, em 5 segundos. Então, eu quero acordar amanhã cedo e ser uma pessoa completamente diferente da que eu sou. Só que eu não sei ainda dar o primeiro passo. Então, não adianta eu me preocupar com o resultado. Como eu disse outro dia, o resultado não é o resultado. O resultado é o percurso que você fez. Porque resultado é consequência. Resultado não é objetivo. Resultado é consequência daquilo que você fez. Então, se você fez de uma forma ideal, se você quer chegar em 10, precisa ver se você não vai somar 6 com 5. Porque para chegar em 10, você pode somar 3 com 7, 1 com 9, 2 com 8, 5 com 5, 4 com 6. Aí são caminhos diferentes. São oportunidades de trabalho diferentes. Então, às vezes a gente olha gente que já chegou no 10 e você, dentro das suas convicções limitantes, está achando que 5 com 5 é o único caminho. E às vezes ele fez um caminho de 9,5 com meio. E a gente, dentro das crenças limitantes, não enxerga isto. E muitas vezes, por quê? Porque nós estamos mirando a relação com o outro de uma forma deficitária com nós mesmos. Então, eu não estou enxergando quem eu sou, o quanto eu me amo, o quanto eu me valorizo, para saber que potenciais eu tenho. Então, são sempre crenças limitantes. Então, por isso do assunto de hoje, viu, gente? Isso é tão basilar para a gente estudar conflitos, que é uma coisa que a gente quer estudar bastante. Então, vamos lá. O mais genuíno ato de amor a si mesmo consiste na difícil tarefa de fazer brilhar a luz que há dentro de nós. Então, quando Jesus diz,
Brilha a tua luz, de vez em quando eu tenho que trazer isso para a gente entender por que a página chama Psicologia no Evangelho, tá? Porque minha intenção é essa, que a gente entenda esta conexão do maior mestre que já passou por aqui, né? Então, quando ele diz pra gente, brilha a tua luz, o que ele está querendo dizer? Vai buscar se conhecer, vai buscar se amar primeiro, porque só depois que você vai amar o outro, para você entender quem você é, para trazer de dentro para fora todos os seus potenciais e você fazer as escolhas certas. Porque Jesus só é Jesus porque ele fez um trajeto de escolhas certas. Então, onde é que ele chegou? Ele chegou a ser um Cristo cósmico. Mas vocês acham que ele não fez um caminho igual ao nosso? É claro que ele fez. Qual a diferença diferença de nós, ele vai fazendo escolhas certas. Então, a partir do momento que a gente vai fazendo escolhas certas, nós vamos abrindo a brecha desta consciência cósmica entrar dentro da nossa consciência individual. Disso que a gente chama de inconsciente coletivo, que é a minha parte de inconsciente, ela está em contato com essa consciência cósmica, com esse inconsciente cósmico do universo. Só que a partir do momento que eu vou colocando limites e vou fechando muros, eu paro de enxergar do lado de fora. Aí como é que eu faço para trazer aquilo para dentro? Aí, haja. Então, por isso do processo do autoconhecimento. Então, autoconhecimento para quê? Para isso, para você se entender e se amar em primeiro lugar. A partir do momento que você ama, você se respeita, e a partir do momento que você se respeita, você é respeitada na relação com o outro. Então, este é o princípio de tudo. Então, vamos lá. Se alguém quiser fazer uma observação, de vez em quando eu vou rodando aqui, que eu não sei bem se é para cima ou para baixo, mas de vez em quando eu vou rodando. Vamos lá. Vou tocar no ponto relacionamentos, que é um ponto que muita gente tem pedido para eu falar. Quando nos amamos, quando não nos amamos, queremos agradar mais aos outros do que a nós mesmos. Mendigamos o amor alheio, inclusive dos filhos, viu, gente? Mendigamos o amor alheio, já que nos julgamos insuficientes ou incapazes de nos querer bem. Então, por que a gente fica triste? Isso é muito comum a gente escutar na época do Natal, né? Não sei se tem mães de família aí, mas é muito comum a gente escutar que o Natal tem que ser na minha casa. Então, se todos os meus 4 filhos não vierem, eu vou ficar chateada porque um não veio. Então, porque um não veio, eu vou entregar ao meu relacionamento com ele a minha ausência de capacidade de me amar junto com os outros 3? É este o ponto? Então, vocês percebem como é fácil no cotidiano a gente entender, nesse tipo de jogo de chantagem emocional que a gente tem com os outros, a gente não tem aquela responsabilidade sobre o sentimento sobre si mesmo. Então, eu estou sempre carente em relação ao outro. Óbvio que eu estou. Se falta de mim para eu mesma, obviamente eu vou buscar em outro. E vou buscar no processo de carência, no processo de cobrança. Isso é a base da maioria dos relacionamentos em conflito, que é o relacionamento de cobrança, um com o outro se cobrando o tempo inteiro. Você não chegou na hora de jantar, você não isso, você não aquilo, você não assistiu filme comigo, você e eu, e aquela discussão e todo mundo cobra a mesma coisa. Aí um fala assim, você está cobrando de mim o que você faz. E aí já é um outro ponto de reflexão, que a gente até já estudou um pouco, você começa a enxergar no outro a sua carência, então você começa a cobrar dele aquilo que você mesmo não consegue dar para você, então você é realmente carente. Apesar disso, carência ser um movimento de ego, você é realmente carente do amor que você não tem por você. E aí você começa a cobrar isso do outro. Aí começa a ficar complicado, porque aí o seu ponto de medida não é mais você, o seu ponto de bem-estar é medido pelo outro. E quando a gente consegue achar esse ponto de equilíbrio, é sempre a gente roda e cai no mesmo ponto, se autoconhecendo. Como a Paty acabou de dizer, nós não podemos amar ninguém senão nós nos amamos. Se fosse mais fácil do que isso, Jesus não teria dito, você ama o próximo como você mesmo, né? O mais difícil é a gente amar a gente mesmo, porque amar o próximo é bastante fácil, né? A gente ama a pessoa carente, a gente ama a pessoa na dificuldade, a gente ama os filhos, a gente ama o mundo. Em detrimento, muitas vezes, de amar a gente mesma. Como a Rosa está dizendo, você tem que ser feliz, o outro é só complementar. O outro tem que ser feliz também, Rosa. Não podemos depositar a sua felicidade no outro, mas é o que nós fazemos o tempo inteiro. Por isso que a gente fica chateado com o filho, chateado com o marido, chateado com o amigo, a gente fica chateado com todo mundo. Por que a gente fica chateado com todo mundo? Porque todo mundo não faz aquilo que a gente gostaria que eles fizessem.
não é verdade? Oi, Enil. Então, vamos lá. Olha lá, Rosa, que você acabou de falar. Quando não amamos a nós mesmos, vivemos à mercê da influência dos palpites e reprimendas dos outros. Então, por que eu me afeto tanto com um comentário, por exemplo, negativo em relação a mim, se eu tenho consciência plena que aquilo não é verdade? A gente pode, e muitas vezes, as ofensas morais que a gente sofre normalmente, elas são ditas para as pessoas que também sofrem desse mesmo processo nossa, né? Oi, Laura. Eles sofrem nesse mesmo processo nosso, que é um processo de autocarência, pela falta de autoamor, de autovalorização, de autorrespeito da pessoa que eu sou, e transfiro tudo isso para o outro. Então, eu quero que ele me complimente, eu quero que ele me satisfaça, eu quero que ele seja tudo aquilo que eu não consigo ser para mim mesma. E essa relação de desequilíbrio, normalmente, é o que mais afasta uma dupla num relacionamento. Seja um casal, seja relacionamento de pais e filhos, relacionamento de irmãos, né? É sempre esta mesma falha, sempre esta mesma carência. A cobrança do outro em relação à falha que eu não consigo ter em relação a eu mesma, né? Tenta confirmar mediante a aceitação do outro. Com certeza, Vitória, com certeza. A gente tenta se autoafirmar, inclusive, em relação ao comportamento alheio. Então, assim, eu só vou ser feliz o dia que o meu marido vier morar em São Paulo. Porque nesse momento que a gente está construindo a vida, mas ele tem que morar em Taubaté de segunda a quinta, para mim eu estou infeliz, né? Por quê? Porque eu queria construir em São Paulo, eu queria que ele estivesse aqui, eu queria tudo. Então, como eu não consigo entender quais são os meus sentimentos, eu não consigo entender o nível de carência que eu estou depositando nas costas dele, que pode estar trabalhando lá, até mesmo para me ajudar a construir minha vida aqui, e eu fico orbitando nisso. Então, eu fico orbitando dentro das minhas frustrações. E o ponto é sempre por quê? Por quê? Porque eu não tenho auto-amor para mim mesma. Eu ainda não entendi qual é a minha posição nesta situação, nessa sociedade, em relação à minha convivência com o outro. Porque eu não consigo entender a minha convivência comigo mesma. Então, eu tenho uma convivência carente, né? E quando não acontece, gera frustração, com certeza. Acho que a Clívia está dizendo, quando que todo defeito que nós temos, nós colocamos nos outros. É porque temos o mesmo defeito. Cleide, eu vou te dizer uma coisa em relação a isso. Sabe por que a gente percebe o defeito do outro? Porque a gente o conhece. Então, a psicologia, não sei se a Bia ainda está aí, ela poderia explicar isso até melhor do que eu. A psicologia te mostra isso. Você reconhece o defeito no outro. Sabe quando a gente está tendo uma situação na vida e você fala assim, eu já sei que vai chegar isso, ele vai chegar, aí ele vai falar isso, aí eu sei que isso vai acontecer, aí eu vou responder isso, aí vai acontecer isso, olha, vai estar feito o circo. E por que eu consigo antever tudo isto? Porque toda esta informação está dentro de mim. Então, é muito fácil para mim fazer um diagnóstico daquilo que eu conheço. Então, se eu não conhecesse, eu não faria. Por isso que a psicologia fala tanto projeção. Obrigada, Bia, que eu não estava conseguindo lembrar. Por isso que projetar no outro, a gente projeta o que está na gente. Inclusive as nossas carências. Não é, Bia? Tá legal que você está aí. Não sei quanto tempo você vai poder ficar aí, mas é legal que a gente vai trocando. A Bia é psicóloga, tá, gente? Eu não, eu sou uma curiosa, que vocês sabem, mas a Bia é psicóloga, tá? Então, a gente vai falando com ela, minha xará. Então, vamos lá. Vou repetir a frase só para a gente retomar o contexto, tá? Quando não amamos a nós mesmos, vivemos à mercê da influência dos palpites e reprimendas, né? Você quer coisa pior do que quando a gente sai vestida na sala, pronta para ir embora, e aquele que está conosco, aquele o amigo, não fala nada, e a primeira coisa que a gente faz é o quê? Você não vai falar como é que eu tô hoje? Eu não tô bem? Se você é carente de você mesma, essa é a primeira pergunta que você vai fazer. Agora, se você tem desenvolvido isso, o mínimo que seja desta relação de auto-amor, que é a relação de você com você mesma, a hora que você se apronta, você está plena, você fala, eu vou. Se gostar, ótimo, melhor para mim. Mas se não gostar, não é o meu divisor de águas de não me sentir bem. Isso é o que faz a diferença, não é? Então, vamos lá. Assim, com a estima e a autoconfiança enfraquecido, nós nos sentimos prisioneiros adotando máscaras com as quais procuramos evitar a rejeição social. Então, isso é tão corriqueiro na vida da gente. Você passa, por exemplo, numa situação tola como esta. Então, você vai na sala e diz assim, ele não falou nada, tá bom, tudo bem.
Eu sei que eu tô linda. Então, eu saio de casa linda, mas com aquilo incomodando dentro de si. Então, é capaz disso ter um ponto que vai estragar, se bobear a sua noite inteira, porque a cada pouco você vai reparar na outra, você vai falar, você tá olhando, ela tá mais bonita que eu? Então, aquilo começa a ficar dentro de você, remoer, que ele vira um conflito. E ele pode durar uma noite, mas ele pode durar até mais tempo, dependendo do quanto você alimentar aquilo. E tudo isso gerado por quê? Pela falta, exatamente isso, Helene, pela falta de entendimento do valor que você tem. E esse valor tem que ser dado por você, porque a partir do momento que você dá o peso fiel da balança na mão do outro, você fica à mercê da opinião dele. E criar essa expectativa, com certeza, Nilce, é a pior coisa que há e é o que a gente mais faz. E por que a gente cria expectativa? Essa é a opinião da Bia, tá? Não está escrito aqui no meu texto. Tá aí da minha encenação. Eu sou um pouco de encenar. Gente, vocês não sabem, eu fico assistindo depois meu vídeo. Nossa, eu falo, meu Deus, Bia de Deus, você precisa se mexer menos, você precisa se movimentar menos. Bom, enfim, vamos lá. Enfim, quando a gente tem esta carência, logo de cara, Nil, que você está falando, por que a gente tem essa expectativa? Quando a gente tem esta carência, então a gente se apronta, não se acha bonita no espelho, não tem essa sensação de falar, não, ok, não importa, eu tô mais gordinha, já pus esse vestido, eu tava um pouquinho mais magra na outra vez, tal, mas ok, vamos lá, tô me sentindo bem, tô me sentindo linda, eu sou isto. Mas quando eu não tenho esta capacidade de lidar com essa situação de auto-amor, o que acontece é que eu já saio dali criando uma expectativa imensa, que com certeza, dificilmente eu vou cumpri-la, não vou me frustrar com ela, porque a expectativa é do meu tamanho, não é da capacidade do alheio de lidar com ela. Então, às vezes, por mais que o seu companheiro, sua companheira diga assim, nossa, você tá linda, é capaz de você responder assim para ele, nossa, em outros momentos você já falou isso aí diferente. Antigamente você dizia para mim, você tá linda, você não dizia você tá linda. Porque o nosso nível de expectativa chega a este ponto. Chega ao ponto da gente, assim, eu preciso que ele diga, você tá linda num grau 8,5 no meio. Se ele falar no 7,5, para mim já não tá bom. Aí o que? Frustração. Então, Enísio, o processo da frustração, ele é gerado, é bem isso. E é bem isso mesmo. Porque não basta que a pessoa cumpra as nossas expectativas, ela tem que cumprir as nossas expectativas do jeito que a gente quer. Então, vocês percebem a dupla falta de capacidade nossa de lidar com esse auto-amor, a importância que tem o autoconhecimento para você lidar com isso de auto-amor, para você aprender a se relacionar com você mesma e não com o outro. Isso a gente vê muito quando os filhos crescem, né? Todo mundo que é mãe aí tá entendendo. Então, vamos lá. Por que não aprendemos ainda o auto-amor? Costumamos esperar as compensações e favores do amor alheio, permitindo um nível de insegurança e dependência dos outros face ao excessivo valor que nós depositamos no que eles pensam sobre nós. Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui um pouquinho. Então, nós partimos da premissa o quê? Carência, né? Não sei me amar, não sei me relacionar comigo mesma, que dirá com o outro, né? Não sei, tá? Este é o ponto da dificuldade. Eu acredito muito nesses parâmetros de desvalor que eu tenho em relação a mim. Isso pode estar um pouco na infância, a gente até vai falar um pouco sobre isso, muito por alto, mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, por eu já de largada ter esse déficit, vamos chamar isso de déficit, eu imputo a responsabilidade aos outros. Então, eu quero planejar uma viagem com a minha família, então eu fui lá, me esmero, faço, acontece igual a Elaine faz. 1000 roteiros, 1000 isso, 1000 restaurantes, eu já vejo, eu faço reserva, eu faço tudo. Quando eu chego lá, no avião eu já vou ansiosa e aflita com o caderninho, 1000 dicas, canso a cabeça de todo mundo, porque eu leio aquele relatório 180 vezes para a família inteira achar que a minha viagem é incrível, porque é a minha expectativa em relação a eles, né? Que quando começa o percurso da viagem, se tudo não acontecer como eu quero, ou se todo mundo não soltar 5 rojões a cada vez que um programa for legal, eu vou começar
Ela fala, puxa vida, gente, mas eu fiz esse dia com tanto valor, eu fiz isso aqui com tão esmeradamente, e parece até que vocês não estão vendo, sabe? Não foi tão legal assim, a mamãe estava esperando que vocês fossem amar. E às vezes eles amaram infinitamente. Mas eles, ao invés de soltar 5 rojões, eles soltaram 2. Por quê? Porque eles são eles. E a forma de soltar rojões é aquela, não é a que a sua expectativa está gerando. Então é isso que a Inês acabou de falar aí. A gente sai de cara buscando o resultado. Lembra quando eu falei do resultado? Então você sai com o roteirinho na mão dentro do avião, mirando o 10 do resultado. Você não está mirando que é 2 mais 3 mais 1,5 mais meio que vai chegar em 10. Então a nossa expectativa e de ansiedade é sempre 10. É isso aí, Laura, vale tudo mesmo, né? Então esses somos nós. Mas por quê? Porque nós temos pressa, nós temos ansiedade, não é? Nós temos aquela expectativa de que tudo que eu previ que seja feito, principalmente quando eu sou uma pessoa dada a ter organização, roteiros, tarará, tarará, não pode chover no dia do passeio do parque, porque se chover no dia do passeio do parque e eu não tenho oportunidade de fazer ele de novo durante aquela viagem, ó, a Laura tá aí que não me deixa mentir, que a gente tinha um passeio que seria um dos passeios da viagem no Egito, e nós tivemos o quê? Tempestade de areia. Eu só tinha visto isso em filme, gente, até hoje. E não é que aconteceu a tempestade de areia naquele dia. No dia que a gente não foi. No passeio master, que a Laura estava indo pela segunda vez viajar até lá para poder realizar. E eu olhei daquela coisa, eu estava achando aquilo fantástico, a tempestade de areia é a coisa mais fantástica do mundo, né? Como eu não sou essa pessoa do roteiro, eu não tinha entrado na internet com antecedência para ver qual que era o passeio master do dia seguinte. Eu sabia que o nome era famoso, tal, já tinha ouvido a própria Laura falar várias vezes, tal, mas eu não sabia que era aquele passeio, era tão master. Então eu curti aquela tempestade de areia como se o mundo fosse acabar amanhã. Eu filmei, eu isso, eu aquilo, para tempestade de areia. Depois que tudo isso passou, que eu descobri, inclusive com a Laura, qual era o passeio. Mas aí eu já tinha a curtição da tempestade de areia, eu já tinha filmado, eu já tinha visto, eu já tinha isso, eu já tinha aquilo. Então o que acontece? Claro que você vai falar frustrei pelo passeio, não é a palavra. Não é a palavra. Frustração não é a palavra que eu adotaria para mim. Por quê? Porque muito provavelmente eu teria amei a tempestade de areia, entendeu? Tudo bem, você pode até comparar, puxa, mas eu vim até aqui para ver aquilo. Mas se a gente depende de condições meteorológicas durante uma viagem, o nível de expectativa de tudo tem que ser contando com isso. Não é? A Helena, tô vendo a Helena falar que eu também curto tudo. Eu também curto tudo, por quê? Porque a vida está se apresentando hoje. A oportunidade que eu tenho de buscar a consciência cósmica, sair do meu inconsciente individual e buscar a consciência cósmica é hoje, não é amanhã cedo, porque eu nem sei se eu vou estar aqui amanhã cedo. Então, tudo aquilo que dá com tanta frustração pra gente é exatamente o que a Rita está falando. É muito frustrante quando dá errado aquilo que nós tanto planejamos. Mas viver, gente, é isso. Viver é ter uma espécie de planejamento, mas não com o rigor que nós que não conseguimos aceitar uma frustração, porque não conseguimos desenvolver o auto-amor, temos em relação a nós mesmos. Não que a gente tem que aceitar tudo, claro que não, nós vamos planejar, nós vamos tentar fazer com que aquela coisa, deu errado aquele passeio aquele dia, vamos ver, infelizmente na nossa viagem, né, Laura, não foi possível, mas na do passeio da Disney, se gira aqui, gira ali, gira aqui, ok. Mas você tem que exatamente, Laura, se dispor a curtir aquilo que se apresenta. Porque quando a gente está viajando, tudo é legal. Tudo, como eu costumo dizer, dá errado e aquilo fica uma história para contar. A gente começa a contar as histórias para contar de viagem, você vai contar as do aeroporto, as que deram errado, as que foram engraçadas, as que você passou com os outros, tudo isso você vai contar. Não acabei de contar para você da tempestade de areia? Foi uma coisa que deu errado, entre aspas. Eu estaria aqui contando, se tudo tivesse dado certo, eu teria ido com aquele tiquezinho verde do WhatsApp, tique, 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 passeio 1, tique, passeio 2, tique, aquela coisa engessada que de repente não pode furar um pneu. Aí eu fico contrariada, fico nervosa, porque furou o pneu. Isso que nós temos que entender. Que exatamente, quase perdeu o navio também já é meio grande, né?
O que nós temos que entender? Entender que se o universo está conspirando desse jeito e as coisas aconteceram, gente, se é a natureza, o que mais a gente pode fazer? Esse ano nós tivemos um janeiro que choveu o mês inteiro. E eu passei o janeiro inteiro pensando nas pessoas que juntaram o ano inteiro para alugar uma casa na praia. E passaram o mês de janeiro na praia tomando chuva, porque pagaram, foram. Tomando chuva, com as crianças dentro da sala, correndo, sem poder sair. E aí? E isso a nível de frustração? Você passou um ano gerando aquela expectativa. Então, o que isso? Alguém tem responsabilidade sobre isso? Não, não tem responsabilidade. Aconteceu, seja chuva, seja o que for. É uma coisa que está fora do controle da gente. E, na realidade, gente, muito pouca coisa está no controle da gente. Só está no nosso controle, a única coisa que eu entendo que esteja no nosso controle é a nossa reação mediante o que acontece. E mesmo assim, de vez em quando, a gente perde o controle dela. Então, estar no controle das coisas é uma coisa muito subjetiva e imponderável. Por quê? Porque nós estamos aqui transitoriamente. Estamos transitoriamente tentando aprender a lidar, em primeiro lugar, conosco mesmo. Só que a gente pula essa etapa, que é o resultado de 10. Então, eu quero 10 de resultado, sem ter que entender quantas vezes eu vou somar do 0 ao 10. E isto é o meu processo. É o processo de aprender a lidar comigo mesmo, para depois aprender a lidar com o outro. E este é o processo. Porque quando a gente aprende a lidar com a gente mesmo, a gente aprende a lidar com o filho que é mais difícil, com o vizinho que é barulhento, com isso, com o trabalho, com isso, com deu errado, né? Tô vendo a Helena, às vezes eu me lembro do César. Quem trabalha em programa ao vivo deve ter um universo de contratempos que, por mais que você tenha uma pauta, um planejamento, um tempo, um isso, aquilo, você tem que ter um jogo de cintura infinito para lidar com aquilo. Porque se você é uma pessoa engestada e frustrada, você não vai sair um dia do seu trabalho de apresentador ao vivo feliz. Então, não é o que aconteça que vai te deixar feliz. Não é o que seja suficientemente bom para te deixar feliz, porque você vai lidar com infinitos contratempos. E a gente cansa de ver isso nos programas ao vivo, as coisas acontecem. E se você não tem aquela de pegar o ritmo, se você não sabe como lidar com aquilo, e aí? Você vai ter um trabalho infeliz, você vai ter frustrações, você vai ter dificuldade de conflitar com as pessoas que se relacionam com você dentro do seu trabalho, e assim pode ser a sua vida, não é verdade? Então vamos lá, mais um parágrafo. Não, mas parágrafo não, perdi um pedaço aqui que era muito importante. Dependendo do que a gente dá de valor para a gente mesmo e o nível de expectativa que a gente tem dentro disto, entre o 0 e o 10, né? Quantas vezes que você vai somar do 0 e 10. Se você bobear, como está dizendo a Helena, não pode deixar que aquilo te influencie. Porque se você deixar, nossa amiga Jaque sempre falava muito isso para mim, as casinhas do jogo, ela sempre tem esse exemplo, né? Então você anda 3 casinhas, volta 2 casinhas. Se você bobear nesse 0 a 10, você vai casinhas e volta casinhas 20 vezes. E você demora 10 anos para ir do 0 a 10. Às vezes nem chega, inclusive. E passa a vida nesse sofrimento do 0 ao 10, principalmente depositando no outro a responsabilidade do que está sendo feito. Isso a gente vê muito em relacionamentos, é uma coisa que se vê muito hoje falar sobre isso, em relacionamentos abusivos. Isso é um parâmetro que, se vocês pararem e analisarem, vocês vão entender isto. Qual é o processo de um relacionamento abusivo? Por que nós nos permitimos, digo nós, mulheres, pode ser homens, tanto faz, ou entre mulheres, tanto faz, não faz diferença. Mas por que nós nos permitimos um relacionamento abusivo? Aonde está a gente que está sentada vendo na televisão aquilo, fala, meu Deus, não é possível que essa mulher aguentou isso? Não é possível que esse cara, não é possível. É possível. É totalmente possível. Porque os nossos parâmetros de nós mesmos são dados por nós. Então, nós criamos e nós desenvolvemos a capacidade de ter autoamor. Daí para diante, é com os outros. Agora, se o meu parâmetro de autoamor é o outro, aí está muito complicado. Está muito complicado porque a pessoa que está no relacionamento abusivo, ela já permanece no relacionamento abusivo porque ela tem essa dificuldade de lidar com ela mesma. Ela já tem a dificuldade de trabalhar essa questão de autoconhecimento até chegar no autoamor e entender a sua estima, o nível de autoestima, o nível de relacionamento que você quer ter com você mesma para depois se relacionar com outro. Então, o que acontece? A gente perde esse limiar de até onde é o outro, até onde sou eu.
Aí você permite com que o outro entre dentro da sua parte do relacionamento. Então, ele quebra esta fronteira e ele avança. E a hora que ele avança, ele para o carro nas duas vagas e você fica com aquele pedacinho assim, ó, para parar o seu carro que é maior que o dele. Então, isto é um relacionamento abusivo. Isto é você não ter o parâmetro do até onde é a sua capacidade de se relacionar com você. E quando você encontra o viés desta capacidade, é quando Jesus diz você ama o próximo como a você mesmo. Então, quando você encontra esse viés do amar a você mesmo, você encontra o viés e o limite daquilo que é aceitável ou não por você. Ou daquilo que não seria aceitável no seu ponto de vista, aceitável quando eu digo é na convivência, né? Que aceitável é tudo e deve ser, sem conflito. Mas você entende qual é o espaço que você ocupa naquela relação. Porque é um espaço seu, não é um espaço do outro que você está ocupando durante um tempo, porque você, vamos supor, no exemplo de casal, porque você é esposa. Então, ninguém te dá um espaço a ser ocupado. Então, assim, o meu espaço no meu casamento é esse. Meu marido faz isso, e eu faço isto. Não, o espaço a ser ocupado, ele é definido por você. E um relacionamento que tem essa desproporção de ocupação, é porque ela tem essa desproporção de auto-amor. Muito provavelmente ela tem um super ego de um lado e uma carência de auto-amor do outro. Então, o espaço de 100%, ele é desigualmente composto. Isso acontece em relações de pais e filhos, em relações profissionais, em relações pessoais afetivas, em todo tipo de relacionamento. Então, enquanto nós não entendemos o ponto do equilíbrio, nós nos permitimos ser avançada. Como aquilo que nós acabamos de falar um pouco mais acima, eu digo ao outro que ele me diga como eu devo ser. Então, eu corto o cabelo do jeito que ele quer. Estou usando esse exemplo de casal, é só para ser uma analogia, tá, gente? Isso é para qualquer tipo de relação, funciona exatamente da mesma forma, né? Então, eu corto o cabelo do jeito que ele quer, eu visto a roupa do jeito que ele quer. Então, eu pergunto assim sempre, vamos viajar? Para onde vocês querem ir? Para onde você quer ir? Então, nunca é minha vez? Nunca eu vou chegar com a proposta? Tudo bem, Helene, que não precisa ser sempre a gente, né? Que eu também sou rainha de decidir para onde a gente vai. Mas a gente também, dentro dessa relação de auto-amor, a gente entende que é necessário respeitar o auto-amor alheio. E em respeitar o auto-amor alheio significa que não sou eu que vou colocar a vaga nos dois carros. Porque senão, daqui a pouco, eu saí do auto-amor, entrei no egoísmo e aí eu já desvirtuei. Aí eu já saí do ponto do equilíbrio novamente, não é? Deixa eu só tirar isso aqui daqui, porque aí apaga o reloginho, não sei até onde que eu vou ir. Então, vamos lá. Ninguém pode definir para nós o quanto ou o como deveríamos ser. Podemos ouvir opiniões e conselhos, podemos e devemos, né? Porque até é humilde da nossa parte. Podemos ouvir opiniões e conselhos, até corretivos e advertências, né? Porém, o exercício de auto-amor nos ensinará a tirar de cada situação delas apenas o que de fato seja útil para nós. Então, eu não vou precisar arrumar uma briga, porque alguém falou alguma coisa sobre um comportamento, uma situação minha, que eu julguei que está errado. Porque se eu tenho a minha consciência em paz de que aquilo não foi feito dentro de um equilíbrio de relação de auto-amor comigo mesma e evidentemente para com o todo, por mais que alguém tenha uma opinião contrária, isso, aquilo, eu não vou ter aquela necessidade de contra-argumentar a tréplica, a réplica, a quintéplica, a infinitéplica, e eu tô ali ainda contra-argumentando, mas, igual criança pequena que fica, respirando fundo e falando mas. Até eu ter a sensação de que eu venci a discussão. Eu não tenho essa necessidade, porque dentro do meu entendimento comigo mesma, eu sei o que aconteceu. Então, não é nem uma questão de você não tomar conhecimento, é uma questão de você se respeitar, é questão do seu auto-amor. E até às vezes respeitar a opinião distorcida do outro também, por que não? Porque só você não tem opinião distorcida, todo mundo tem opinião distorcida. Todos nós nos iludimos nas situações. Todos nós um dia acordamos com a lente do óculos suja e enxergamos o dia meio atravessado. Quando a gente falou de cérebro e mente, a gente falou muito disso. Tudo parte da mente. A hora que o samba atravessa no começo da avenida, ela passa a avenida inteira atravessada. E muitas vezes, por quê? Porque a gente se permitiu que o dia começasse atravessado. Aí o dia é todo atravessado.
Isso é tão assim, gente, que é comum a gente dizer assim, no final do dia, nossa, parece que hoje tudo deu errado. Levantei com o pé esquerdo, o melhor que eu fazer era voltar para a cama e levantar de novo. Então, depois de tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente entende como esta frase é ilusória? Como tudo começou errado, porque o meu sistema lá do 0 até chegar ao 10 saiu distorcido. Ou eu saí correndo, quis pular 5 degraus e chegar no quinto, sem entender que eu tinha que fazer 1, 2, 3, 4 até chegar no quinto. Já quero sair de lá na ansiedade e chegar no 10. Então, é óbvio que tudo vai dando errado. A nossa própria ansiedade vai atrapalhando e vai fazendo aquilo complicar e vai amontoando uma frustração, outra frustração, outra frustração. No final do dia, a gente está extenuado. E por que a gente está extenuado no final do dia? Porque a gente passou por todos os limites, atravessou todas as fronteiras do nosso auto-amor. Então, a gente entregou, às vezes, a chave do nosso equilíbrio para várias pessoas durante o dia. A começar do despertador que tocou, não tocou, a gente já começou ali, que esse telefone que... Quase que eu falo palavrão. Esse telefone que não funciona, que isso, que aquilo, né? Começou ali e chegou até o final do dia. Que eu estou esgotada e na hora que foi jantar, não sei o que a criança falou, o marido, isso, aquilo... E assim vai o dia inteiro. E a gente entra, não estou falando nem de energia, hein, gente? Estou falando só de comportamento. Mas isso são fluxos energéticos que, se a gente perde o controle da energia para retomar a rédea, aí nós vamos ter que embater. Nós vamos ter que embater com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, com a nossa cadeia química, com todos os hormônios que foram processados, com todas as neuroconexões que foram feitas. A gente vai ter que embater com uma série de coisas que não são mais o nosso comportamento. A energia, olha lá, a Nilce está falando, a energia se foi. Vamos falar um pouquinho disso para a gente entender este processo, né? Energia da gente, vamos mensurar um tanto de energia para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Porque energia não tem começo, não tem fim, mas vamos lá, vamos tentar mensurar. Vai começar o dia de hoje. Então, dormi, acordei, vamos dizer que eu dormi bem, acordei bem, tá? Vamos dizer, então tá. Então, eu tenho um frasco com 1 litro, vamos chamar de 1 litro de energia para gastar. Se eu digo de 1 litro de energia para gastar, eu tenho um tanto disso, eu já gasto só para estar viva, né? Então, eu já saio ali com, vamos chamar de déficit, para gastar com pensamento, emoção, isso, aquilo e tal. Só que dentro de um dia, eu vou ter uma série de atividades, eu vou ter uma série de circunstâncias que vão colocar à prova o meu emocional, o meu mental, etc e tal. Mas eu tenho 1 litro para gastar. Então, se de manhã cedo eu já saio afobada, o trânsito, o isso, o aquilo, e aquilo já começa a me consumir. Logo de manhã cedo, quando é 2 da tarde, eu estou esgotada. Aí eu almoço, eu morro de sono, inclusive, durante a tarde. Eu não consigo nem produzir depois do almoço. Aí eu não consigo ir na ginástica, eu não consigo ir na yoga, eu não tenho paciência com a criança. Aí tudo começa a ficar esquisito. Por quê? Porque eu não tenho energia. Eu não tenho energia que eu deveria ter naquele ponto do meu dia para chegar no final do dia em paz no jantar. Então, eu não consigo processar, não é desta forma. Porque o nosso múltiplo de energia, a capacidade de energia que nós conseguimos receber e trabalhar dentro dos chakras, dentro do nosso centro de força, no nosso corpo físico, não é que ela é limitada, mas ela necessita da troca. Ela necessita que a gente vá gotejando água limpa dentro do copo de água suja de um dia. Porque se a gente gotejar só água suja, na metade do dia, você não tem forças. Não tem mesmo. E aí você passa mal, uma coisa que você come, você passa mal do estômago, você passa mal do intestino, aí você tem enxaqueca, aí você tem isso, aí você tem dor aqui, que você fica, ai, nossa, hoje. Por quê? Porque o próprio corpo físico não dá conta disto, ele não dá conta desta reposição energética. E muitas vezes não adianta dormir. E o que a gente... Você acorda cansado, não tem dia que a gente acorda cansado? Por que a gente acorda cansado? Porque o tanto de energia não foi suficiente nem durante a noite. A gente não deixou o subconsciente em paz nem durante a noite. E tudo isso começa onde? Começa lá no quem eu sou comigo mesmo. Obrigada, Laura. Quem eu sou comigo mesma. Tudo começa sempre no mesmo ponto. Porque se a hora que o raio do negócio que não funcionou, de manhã cedo, eu olhar para ele e falar, bom, beleza.
Já saí 15 minutos de largada. Vamos ver onde é que eu consigo recuperar isso durante o dia. Mas nem por isso eu vou sair esbaforida para tomar banho naquele dia que eu queria tanto colocar uma roupa mais legal, não tenho tempo no raciocínio. Não. Viver, gente, é a cada minuto. Tempo, isso foi definido por nós, seres humanos, homens, né? Que definimos que 1 minuto tem 60 segundos e que 1 hora tem 60 minutos. E a gente se cobra desse ciclo num ciclo de ansiedade, porque tempo é emoção, tempo é vida, tempo é ser. Então, se nós, dentro de todas essas limitações da falta de auto-amor, o primeiro deles é o relógio, se a gente entrega pro relógio a primeira rédea do dia, fala, como é que vai ser o resto do dia? Vamos ser razoáveis. Como é que vai ser o resto do dia? Só por quê? Porque eu me pus aquele série de limites que para o meu dia começar espetacular e terminar espetacular, ele tem que estar dentro da minha agenda com perfeição. Claro que você não vai ser irresponsável de atrasar com pessoas, etc e tal. Claro que não. Você vai buscar ter isto, mas dentro de um consenso com você mesma. Para nem no final do dia você estar esgotada e nem culpada. Então você não vai estar ansiosa, frustrada e culpada. Que normalmente é o trio sucesso que a gente termina no final do dia. Tá frustrada porque as coisas que queria fazer não deu certo. Ansiosa porque 24 horas não deu, não foi suficiente. Laura, 24 horas não foi suficiente. E culpada porque tudo aquilo que eu queria fazer hoje não deu certo. Como assim, gente? Há 10 anos atrás eu fazia tudo. Como é que hoje eu não tô dando conta? Hoje eu sou tão mais. E como é que eu não tô dando conta? A gente não tá dando conta porque a gente fica derrapando deste jeito. E esse processo... A Laura, agenda atropelada sempre. A Elaine também. Gente, quem não tem uma... A gente está conseguindo, não sei vocês, mas eu estou conseguindo ter uma agenda atropelada dentro da pandemia. Eu não estou conseguindo de dar conta de fazer tudo dentro da pandemia. Então eu falo para vocês, eu estou falando para mim, que este processo de autorreconhecimento, autoaceitação, quem sou eu, como é que eu me comunico comigo, quais emoções que eu desperto em relação àquilo que eu faço, quais sentimentos eu vivenciei naquele dia, por que eu estou sentindo culpa no final do dia, aonde entrou o processo, eu estou vendo aí a Paty falando, até de madrugada, né? Exatamente, a gente não respeita até o time do corpo, a gente não respeita. Gente, tem determinados hormônios que são processados no nosso cérebro, imprescindíveis para nossa lucidez, memória, que acontecem só durante a noite. Então, se o nosso sono, esse assunto já apareceu aí com a Elaine uma vez, se nós não conseguimos nem respeitar a noite, que dirá o dia? Vamos combinar, tá errado esse pensamento? Se a gente não tem respeito por nós mesmos, nem para limitar a nossa noite, nós não vamos conseguir lidar o dia. Nós vamos começar a empurrar as dificuldades do dia para a noite. Apenas para quando a gente for dormir, a gente sentir que cobriu todas as metas que a gente tinha. Isso é uma coisa razoável? Isso é uma coisa que a gente deve aceitar para nós mesmos? Empurrar a super agenda de compromissos para a madrugada, apenas para não se sentir frustrada, que é o que acontece com a gente. Porque se eu for dormir, não conseguir ler aquilo, não conseguir ver aquilo que eu prometi que eu ia para minha amiga que eu ia ver, eu não isso, não aquilo, é por isso que eu falo para você, gente, a gente faz live legal, manda convite e tal, mas se não puder vir, faz parte. Claro que a gente ama as pessoas, quer estar junto, quer prestigiar, quer estar lá, mas porque a gente ama. Então, porque a gente entra nas lives e enche as lives de coração, porque aquilo é sentimento. Mas se eu puder ficar 30 segundos, tudo bem. Eu entrei, enchi de coração 30 segundos e eu não saio dali frustrada, porque eu só fiquei 30 segundos. Entende? Este é o ponto. Por quê? Porque eu tenho consciência do meu sentimento. Eu sei que eu fui ver, que a gente tem hoje 150 lives para ver, gente. E é legal, a gente quer dar força para todo mundo, tem gente que está tentando, assim como eu, tentando, né, se colocar, enfim, etc e tal. E tem gente que está tentando profissionalmente, tem gente que está tentando de todas as formas. A gente quer ajudar, a gente quer, de alguma forma, contribuir com todo mundo, tal. Mas fica assim, mas se eu sair, será que a fulana não vai perceber? Mas se eu, depois ela vai vir falar para mim, nossa, você viu aquela hora que eu falei aquilo e você não viu aquela hora que ela falou aquilo. E aí?
E aí que eu vou ficar com culpa, aí eu vou ter que dar um jeito de falar, jantando, né, Elaine? Fazer o quê? Você viu a pesquisa, todo mundo falou 21 horas, né? Então, aí eu vou ficar assim, sem graça, eu não vou conseguir dizer para ela, desculpe, aquele momento não deu. A gente tem que ter esse nível de equilíbrio com a gente mesmo, para ter esse nível de equilíbrio para com os outros. Então, se a gente tiver o nível de equilíbrio e de auto-amor, como a gente está aqui, tá quase 1 hora falando, a gente também vai ter com os outros. Ok, eu tô vendo as meninas falar que assiste Netflix de madrugada. Ok, se esse é o seu time, ok. Só não vamos buscar assistir a Netflix de madrugada para não ficar frustrado porque não assistiu. Aí tem uma diferença muito grande. Porque eu tentei enfiar no meu dia inteiro, não consegui, eu me impus que eu tinha que ver hoje aquele filme. Porque amanhã eu quero acordar com essa informação. Aí a gente passou um pouco do tempo. Então, não é o horário e não é o vídeo e não é o isto. Então não quer dizer que agora meia-noite tem que dormir? Não. Você tem que dormir a hora que você achar que deve. Mas com tranquilidade interior, com equilíbrio interior, serena pelo que aconteceu, sem ter que se impor isto. Então, ok, se o horário da sua Netflix é de madrugada, show de bola. Só isto tem que ser uma coisa em paz. Isso é uma coisa em serenidade, em equilíbrio. Porque se você quiser acordar às 3 da tarde e ficar até às 8 da manhã vendo Netflix, ótimo. Isso tá legal para você? A sua vida tá indo bem assim? Tá tudo tranquilo? Ok. Se a sua relação de família não tá num momento de egoísmo seu, que então eu quero acordar às 3 da tarde e dormir às 8 da manhã, e todo mundo se dá mal, menos eu, isso também é um peso, né? Porque aí lembra daquele momento que eu falei, você para o carro nas 2 vagas. Então, família é equilíbrio. Então, você vai fazer aquilo na hora que você quer fazer dentro do parâmetro do respeito e do auto-amor com você mesma. Porque, de repente, a melhor hora de ver o vídeo com a família é de madrugada. De repente, até seu marido vai gostar. Vai acordar mais tarde e vai gostar, se for possível. Ou até vai fazer o sacrifício de acordar cedo e vai ver com você. Mas dentro de tudo, isso que a gente está falando até agora. Auto-amor. Processo de auto-entendimento, de auto-entrega. E isso a gente só consegue, com a pergunta lá de cima, autoconhecimento para quê? Para aprender a se amar. Autoconhecimento para aprender a se entender e para aprender a se amar. Até para achar o melhor horário da Netflix. Porque esse horário, o melhor horário da Netflix, é uma coisa que a gente tem que fazer em família. A gente tem que fazer na hora que tudo bem. Ou, como a Elaine diz, na hora que a casa fica calma da madrugada. Ótimo! A gente só tem que estar em paz com isso. Não pode se cobrar com isso. Não é o que faz e que horas faz. É o como é o conjunto da obra. Para que a relação abusiva não esteja sendo feita com você mesma. E esse é um limiar que é muito tênue com a gente. Muitas vezes a gente coloca os carros na vaga, nossos mesmos carros dentro de todas as vagas. E aí nós passamos do limite com a gente mesma. Aí no dia seguinte de manhã, seu filho, sua filha querem fazer alguma coisa, você não tem disposição. Então, é isso que a gente tem que entender. E a gente passa, às vezes, a se esgotar. Então, ok, fazer as coisas na hora que eu acho, a minha rotina cabe só a mim decidir qual é ela, qual é o horário dela, mas o que eu tenho que ter? Serenidade. E serenidade sem cobrança e sem culpa. Sem frustração, cobrança e culpa. É o trio do insucesso da falta de auto-amor. Então, contra este trio, que a gente tem que no final do dia, como dizia Santo Agostinho, todo final de dia, você tem que parar e analisar como foi seu dia. Essa é a melhor forma de se conhecer. Que sentimentos eu tive naquela situação? Por que eu fiquei feliz com aquilo? Por que aquilo me realizou? Por que eu fiquei frustrada com aquilo? Por quê? Fiquei feliz de assistir a Netflix de madrugada? Ótimo, ótimo. Mas isso foi em detrimento a todo mundo ficar feliz? Eu estou em paz com isso? Está tudo bem? Então tá ótimo. Então, eu que decido que hora assisto. Eu só não vou trabalhar a frustração, o receio que eu tenho de que as coisas não aconteçam no tempo que eu quero, porque tempo é vida. Tempo é oportunidade. Tempo não é relógio, minutos marcando. Tempo é oportunidade. E mais do que tudo, tempo é emoção. É uma sequência de emoções que nós vamos tendo que vai gerando o nosso tempo. Como a gente falou lá atrás da viagem, quando a gente, no final de uma viagem, você olha para trás, o que é tão legal?
Ah, eu conheci isso, aquilo. Sim, lógico que é legal, você foi lá para isso. Mas todas as emoções que você viveu naqueles lugares, todas as emoções que você viveu junto com aquelas pessoas, na realidade é a viagem que você fez. A gente falta 1 minuto para acabar. 53 segundos na realidade. Então, o que eu queria dizer para vocês era isso. Desculpe que eu me movimento muito, que eu sou meio entusiasmada para falar. Meus amores, eu amo todos vocês que estão sempre aí se predispondo a ter a paciência de me ouvir imensamente do fundo do meu coração. Eu agradeço imensamente vocês me darem a oportunidade de estar falando aqui, né? Que eu podia estar falando aqui para ninguém, mas ok, se tivesse um, eu estava falando do mesmo jeito. Tenha uma excelente semana e amanhã o primeiro pensamento ao acordar, obrigada a Deus porque eu estou viva. O segundo, eu vou ter um dia sensacional, seja o que for que tiver cabido dentro dele. Eu não vou ter frustração no final do dia. Eu vou ser a pessoa que eu sou de manhã, a hora que eu acordo, feliz da vida porque eu vivi e porque mais uma oportunidade eu tive, não é? Fiquem com Deus todos. Tenham uma ótima noite. Meninas, tenham um